13 de julho é o Dia Mundial do Rock e nós fizemos uma entrevista especial com Rodrigo Lima, vocalista da lendária banda Dead Fish, uma das principais do hardcore punk brasileiro. Antes da gente ir para a reportagem, siga a gente nas redes sociais e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Agora, confira a entrevista. Estamos aqui no Rock in Rio Pardo. Hoje, neste sábado, dia 13 de julho, estamos aqui com o vocalista do Dead Fish, Rodrigo Lima. Primeiramente, muito obrigado de você aí conceder essa entrevista pra gente. Eu que agradeço. Eu quero que você primeiro fale sobre esse último disco, Labirinto da Memória. É o primeiro disco com essa atual formação. É diferente, é o segundo, com o Igor também, ele já havia gravado o Ponto Cego? Ponto Cego ele não gravou, mas ele já estava na banda. Sim. Então é a primeira vez que o Igor Tsurumaki grava o baixo. Isso, é isso que eu ia te perguntar, se tem, quando tem um membro, né, como o Igor que veio de fora, isso muda a forma de composição, a forma de produzir as músicas? A gente ficou muito focado, eu e o Rick, em fazer esse álbum, que é um álbum que eu pedi que fosse bem melódico, fosse uma coisa mais de estrutura de punk dos anos 90. E eles meio que seguiram essa trilha. Obviamente que o Igor Tsurumaki tem uma pegada absolutamente diferente do Aliante que saiu. Mas a estrutura de fazer esse álbum ficou muito focada entre mim e o Ricardo. Então afetou muito pouco, assim. Dentro do estúdio, obviamente, a pegada é outra, mas funcionou. Sim. Cara, o Ponto Cego é um disco para muita gente, para quem é fã do Dead Fish, assim, foi o dedo em riste, assim, foi muito importante para essa época, para 2019 ali. E o Labirinto da Memória, eu percebo que assim, muita gente queria um Ponto Cego 2. Isso foi proposital, fazer o Labirinto da Memória com as mais melódico, tudo isso é proposital? Não existe uma possibilidade da gente se repetir, é até chato internamente, você ficar fazendo o mesmo álbum por... Só os Ramones conseguiram fazer isso muito bem, inclusive. Mas a intenção era que 2018, da urgência de 2018, se transforme num processo de lembrar a nossa história. Sempre lembrar para nunca repetir. A gente tem uma história muito complicada em 524 anos de Brasil. Então, através de um livro que eu li chamado Realismo Capitalista, de um cara chamado Mark Fisher, um inglês, eu decidi que eu teria que fazer um registro, não só pessoal, mas um registro coletivo do que eu vivi desde a época que eu nasci nos anos 70. Isso definitivamente não é a estrutura que a gente fez do Ponto Cego. A estrutura do Ponto Cego era chapada, não tinha fundo. Era uma foto em PB cheia de detalhes. Esse não, ele tem fundo. Talvez seja isso o estranhamento das pessoas quando pegam o álbum para ver o Labirinto da Memória e esperam uma música como Sangue nas Mãos. Nós não vivemos mais aquele momento. Apesar de termos aquela força neofascista do Bolsonaro ainda funcionando muito bem pelo país, o momento é outro. Então era isso que eu queria fazer, era criar e falar de uma memória que é nossa para a gente poder dar um passo à frente em algum momento. E você imagina que falando ainda sobre o Ponto Cego, né? Ele vai ser algo que vai ser citado para a época. Você imagina que ele foi importante para essa época, até para os jovens entender o que estava acontecendo? Eu estou comparando algo como assim, se fala muito do Sobrevivendo do Inferno, do Racionais, para aquele momento, hoje se utiliza nas faculdades. Cara, assim, imagina que pode acontecer isso com o Ponto Cego, porque ele descreve exatamente o que estava acontecendo. A partir do momento que ele se tornar datado, ele se torna um documento. E eu espero muito que o Ponto Cego se torne um álbum datado. A primeira entrevista que eu dei, inclusive lá atrás, quando lançamos o álbum, era que a gente estava fazendo um álbum que estava pronto para se tornar datado. Eu falei, mas é essa a intenção do álbum? É essa a intenção. E é isso, já o Labirinto da Memória quer trilhar outro caminho, né? Mas tomara que Ponto Cego em algum momento seja um documento histórico de tudo aquilo que a gente sofreu e que a gente não quer repetir, né? Cara, são 33 anos de banda, você tá ali desde 1991, você não é da formação ali, a primeira, mas você é o único capixaba da banda. Eu sou da primeira formação. Você é da primeira formação, né? Mas você não era o primeiro vocalista.
Sim. Mas assim, 33 anos, uma banda puta independente, que depois, né, passou por diversas formações. Eu reparo, quando eu vejo alguns vídeos, aquele Chuva TV, o apresentador ele sempre vai perguntar assim, quais são as 3 bandas principais do hardcore e punk do Brasil? Aí ele sempre, 90% coloca lá Dead Fish entre as 3. Falam sempre outras 2 bandas, Ratos de Porão, ou então CPM, e vão, mas sempre o Dead Fish está lá. Você se sente responsável muito referente a ser uma banda ícone do hardcore punk, assim, com essa longínqua carreira de 33 anos? Tem alguma responsabilidade ou não? Já é automático agora? Eu me sinto feliz em ter me tornado uma certa referência, porque a gente trabalhou muito. Nunca foi a intenção sempre foi estar produzindo, né? Claro, eu fico super lisonjeado de ser citado e tudo mais. Existe também um recorte geracional quanto a isso. Se você fizesse essa pergunta no meio dos anos 90, o Dead Fish não apareceria, sacou? Mas eu fico muito feliz. Mas se você se leva muito a sério quanto a isso, eu entrevistei o Mike Muir, do Suicidal Tendencies. Se você se coloca no lugar do ícone, você vira aquela estátua inerte que os pombos fazem cocô em cima, sacou? Então, se você se leva a sério demais, é complicado. Você acaba até parando de produzir. Você começa a ficar com medo de tudo aquilo que você já disse, né? E eu acho que o punk me deu essa flexibilidade de poder andar pra frente. De falar assim, ó, lá atrás eu disse tal coisa, hoje eu digo tal. Ah, você mudou de opinião? Em algumas coisas, em outras não. E eu acho que é isso que essa geração consegue identificar. Eu acho que o Dead Fish é uma banda que tem, bom, no meu ponto de vista, tem um catálogo que errou muito pouco musicalmente, mas que tem a possibilidade de mudar de direção em algum momento, como os Beast Boys fizeram, o Sepultura fez, o Racionais fez. Me fala uma coisa, essa semana teve a gravação do DVD do Planet Hemp, e você é um dos participantes, né? Criolo, as Mercenárias, tá lá. Foi lindo Mercenárias. Pô, foi lindo. Alguns vídeos eu vi e eu percebi que você tava com uma câmera lá em cima do palco. Essas imagens é para registro próprio ou vão também entrar? É da produção. Os caras falaram, ó, a gente quer que você faça um registro teu, porque a gente quer a tua forma de ver o show. Como que foi essa participação, assim? Vocês são brothers, é uma banda praticamente que começaram tudo na mesma época, né? Um pouquinho depois da gente, a gente teve uma briga muito feia dentro do Dead Fish por conta do lançamento do Usuário, assim. Eu tinha muitas questões com a droga, porque filho de pai alcoólatra, blá 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 blá. Sempre achei uma questão complicada e a gente tinha lá atrás discussões ferrenhas dentro da banda, assim. E eu era o cara que defendia não fumar maconha. E alguns dos outros defendiam fumar maconha. Então, a partir dessas discussões, a gente começou a ouvir mais o Planet Hemp. A pauta veio muito à tona, se tornou uma coisa nossa, uma discussão nossa, sem moralismo, sem esse populismo histérico da mídia de massa, né? E aí a gente discutiu durante anos, assim. E eu conheci os caras. E a partir desse momento eu comecei a ver, pô, mas Eles também têm todo o algo social como do Dead Fish. Eu acho que o Planet Hemp, a pauta maconha é só o chão. O resto tem muito mais coisas. Eles serem pretos, nunca terem tocado na rádio, sempre terem sido boicotados, sempre terem sido perseguidos. Cara, uma banda que dura 30 anos ser perseguida, como o Planet Hemp foi, com membros que não são filhos brancos da classe média brasileira. São moleques pretos da Zona Norte do Rio de Janeiro. É uma vitória gigante. E você participou também do disco novo, né? Você fez uma letra. Fiz uma letra com o Nobru, se chama Fim do Fim. Ficou uma estrutura meio Dead Fish / Dead Kennedys / punk dos anos 80. Fiquei muito lisonjeado. Foi muito especial participar disso com os caras, porque eu acho que... Eu vou te afirmar, vou ser categórico. O Planet Hemp hoje é a maior banda de rock do Brasil. Em atividade. Pode não ter o tamanho de outras bandas, pode não ter a movimentação financeira de outras bandas, pode não ter a exposição radiofônica de outras bandas, mas é a maior banda de rock. Cara, pra gente tá finalizando, vocês já vão entrar no show, sobre o momento político do Brasil. Muito se esperava que
teriam as letras a ver até com a volta do PT ao poder e tal, e não é comentado isso, é muito perceptível no disco. Como que você está enxergando a atual situação do país? Porque é um governo de esquerda, mas é não, eu falo que é uma Câmara de Deputados e Senadores, todos com a maioria conservadora. Como que você vê isso? Eu dou todo o meu apoio ao Lula, eu fiz campanha para ele, eu acho que ele entrou numa estrutura muito pesada de realidade política do Brasil, ele é desafiador. Não vou te dizer que não me decepciono com algumas outras coisas por ser um governo que precisa ter jogo de cintura justamente com uma Câmara e com um Senado tão fascistizada e tão neonazista, assim. Então, eu procuro dar o meu apoio, mas eu procuro continuar tendo a prática cotidiana nos shows, nas ruas, onde eu vou, de falar sobre governos progressistas à esquerda. Sobre falar sobre política para a população, política que beneficie a maioria, como fim da fome, distribuição da renda. E é uma coisa que não perpassa totalmente a estrutura desse governo, porque ele precisa governar, né, em algum nível. Eu não me decepciono, porque lá atrás eu falei mal da Dilma e queimei minha língua, sacou? Sim. E eu acho que vai ser um grande desafio, tá sendo um grande desafio, e até segunda ordem contem conosco. Cara, 10 discos de estúdio, DVDs, também trabalhos ao vivo e tal. Agora o caminho é turnê, vocês estão indo para uma turnê internacional. Já existem umas possibilidades de novos trabalhos ou... Não, novos trabalhos não. Agora é botar a cara na estrada e turnê. Tamo no comecinho dela agora, já tocamos pra caramba. Um privilégio estar aqui em Rio Pardo hoje e fazer turnê fora. Existe possibilidade de fazer para outros lugares também, dentro daqui da América do Sul. E agora é isso. Por hora é isso. E já é o bastante, a gente tá trabalhando pra caralho. Mais uma vez, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado. Valeu, cara. Valeu pela entrevista. Valeu.